Crianças, preste atenção. Eu não tenho aquela habilidade toda, como a gente viu do pastor Davi falando aqui, o Igor, né, trazendo. Mas eu queria que você, como criança, pensasse lá na praia. Lembra aqueles castelos que a gente faz de areia? Aí a gente faz um esforço ali, seu pai ajudando, seu tio, seu irmão. Às vezes seu irmão até derrubando, né, ou irmã, né, mas está construindo, e aí pensa que está tudo seguro, faz aquele poço em volta assim, aí vem uma onda e leva tudo. Mas, talvez um pouco do lado, tenha várias rochas, e que vem aquela onda mais forte do que aquela que derrubou lá a sua casinha de areia. E ela está ali, anos, batendo naquela rocha, e aquela rocha nunca derruba. Essa lição que nós vamos aprender hoje, pela manhã, sobre quem Deus é. E quem nós somos. Realmente nós somos esses seres humanos que se acham fortes, e aquelas construções que a gente faz vão ficar para sempre. Nada vai derrubar. Aí vem uma ondinha e leva tudo. Mas aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, é como aquela rocha lá na praia, que a onda vem e bate, e está batendo há anos. E a rocha está lá, porque ela é firme. Esse é o Deus, uma comparação com o Deus que nós servimos. Um Deus glorioso, que tem controle da história, sempre, e que nada atrapalhe os planos dele. E nós vamos conhecer um pouco mais desse Deus, porque o texto de hoje, ele trabalha exatamente com essa ideia de nos apresentar quem é que manda escrever o livro de Apocalipse. Eu gosto de olhar o livro de Apocalipse a partir do versículo 21, do capítulo 21, versículo 5. Se você olhar, né, como dizem por aí, o mundo ele não gira, ele está capotando ultimamente, né? Pensa, final de ano, o mundo seria tranquilo, todo mundo tira férias, inclusive as autoridades, e aí até nos últimos dias, os nossos políticos, os nossos juristas, nossos ministros estão trabalhando, né? Mas pensamos então nós, agora, como todo brasileiro e o mundo é assim, e o baiano, né? A gente vai entrar de recesso e vai voltar depois do carnaval. Eis que ontem o mundo dá mais uma capotagem, né? Vem essa novidade no mundo em relação à Venezuela. E aí a gente pode se perguntar, e Deus, como é que o Senhor está administrando tudo isso? Esse texto vai nos lembrar que Deus está administrando tudo isso, porque um Deus soberano, um Deus glorioso, um Deus majestoso, nunca perde o controle da história. E olha, gente, se tem uma das coisas que quando a gente perde é mais difícil encontrar numa casa, é o controle. Né? Onde está? Né? Às vezes está no quarto do filho, às vezes está na geladeira, às vezes está debaixo do sofá, e aí você fica, está vendo? Eu perdi o controle da minha casa a partir do controle remoto. Mas você é assim mesmo. Deus não perde o controle da história. E quando a gente olha para o livro de Apocalipse, com essa mensagem daquele que está sentado no trono, que tem o controle da história, e que diz, eis que faço nova todas as coisas. Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O livro de Apocalipse, ele traz esperança, porque além de pensar em satisfazer a nossa curiosidade de quando cada coisa vai acontecer, nós não podemos perder a realidade que Deus está fazendo nova todas as coisas.
a partir da cruz do Calvário, essa realidade de fazer nova todas as coisas, começou a sua realidade com potência máxima. E aí então, é essa perspectiva que nós temos que ter ao ler o livro de Apocalipse. O que Deus está fazendo? Deus está trazendo esperança para um mundo sem esperança. Deus está trazendo vida a um mundo sem vida, a um mundo morto. Deus está trazendo para nós novidade de vida, a nós acostumados com nossas tendências pecaminosas, através do seu Espírito. E isso é a grande esperança. Um dos autores, que é muito comentado, talvez pouco lido, é o Tolkien. Tolkien, ele fez o Senhor dos Anéis, para as crianças fez o Hobbit, né? Esse autor, ele criou um termo muito interessante, chamado eucatástrofe. O que é eucatástrofe? O prefixo eu, no grego, significa bom. Catástrofe é uma coisa assim que é má. É aquela situação que vai acabar em caos, pânico, violência, dor, morte. Mas o Tolkien, nas suas obras, ele criou esse termo. Ele fez uma literatura que é comparada àquilo que Deus faz. Ele diz que é uma boa catástrofe. Começa mal, mas termina bem. Começa em caos, mas termina tudo organizado. É assim lá no Senhor dos Anéis, que quando se levanta todo o poder de Sauron para dominar a Terra-média, através dos seus 3 livros, ele vai dizer, tudo vai acabar bem. E o livro de Apocalipse, ele traz essa esperança para nós. Talvez você está ansioso com o que vai acontecer, e agora, como é que vai ser esse negócio aí, como vai afetar as finanças, o dólar vai subir, as commodities também, ou nós vamos empobrecer, vão invadir o Brasil, ou nós vamos invadir os Estados Unidos, como é que vai ser tudo isso aí? Os americanos ficaram preocupados agora, né? Nossa, a Venezuela vai partir para cima, né? Mas a realidade é que eu e você podemos abrir no último capítulo da Bíblia e ler como o Jornal de Amanhã, ou o âncora lê lá, capítulo 22, versículo 21. A graça do Senhor esteja com vocês. Gente, que bênção! O livro termina dizendo que a graça do Senhor esteja com todos vocês, os leitores. Por isso que o livro de Apocalipse nos lembra essa realidade. Vai acabar bem. Mesmo naquelas piores aflições que nós temos nesse mundo, nós temos a certeza que Deus está no trono, não perde o controle da história, e tudo vai acabar bem. Lembra as crianças? Os contos de fadas, não sei se os pais gostam de contar essas histórias. O resumo de todos os contos de fada, diferente dos filmes de agora, que nos filmes de agora a gente vê que o mal acaba vencendo muitas vezes. Né? Mas a ideia que eles tinham é o quê? A feiticeira não vencia, a Cinderela sim. Né? A Branca de Neve vencia. Né? Até a tartaruga, correndo com o coelho, orgulhoso, vencia. E isso é a realidade que nós temos aqui. Então, nos versículos 9 a 11, nós temos então o primeiro ponto desse sermão. A ordem para escrever. Apocalipse capítulo 1, abra aí a sua Bíblia, versículos 9 a 11, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, olha aqui, tribulação, no reino, governo,
e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. E Laodiceia. Então aqui nós temos então, logo no início do livro, essa ordem que Deus dá, Deus o Filho, dá para João escrever um livro. Então aqui nós temos podemos olhar que temos aquele que vai escrever e aqueles que vão ler essa carta. João, ele diz aqui que ele está lá na ilha de Patmos por causa da fidelidade à palavra de Deus. Ou seja, o compromisso dele com Deus, de ser um apóstolo que está ali na região de Éfeso, fazendo o avanço da palavra, não trouxe a ele simplesmente um descanso, né? Ele não veio com a teologia da prosperidade, né? Tá vendo aqui, ó, eu sou cabeça e não cauda, nada vai acontecer. Não, pela fidelidade, pelo testemunho dele à palavra, ele estava na ilha de Patmos, uma ilha que era uma colônia, um presídio, colônia penal, e ele estava lá, não porque ele cometeu qualquer tipo de crime, matando uma pessoa, roubando, mas ele estava lá por causa do seu testemunho, do seu compromisso com a palavra. De maneira também aqui instigante, uma maneira assim, que nos desafia a ver a beleza do livro. Ele diz assim: eu estava em Patmos, preso, mas eu era livre. Já pensou nisso? Ao longo da história, aqueles que foram perseguidos pelo Evangelho, que foram muitas vezes trancafiados, presos, podiam se dizer: eu sou mais livre do que aquele que me colocou nesse xadrez, nessa prisão aqui. Porque ele se acha em espírito. Aquela ilha não foi capaz de prender João. E aí então ele vai ter, a partir de agora, até o capítulo 22, visões muito além daquilo que é aqueles 16 quilômetros da ilha de Patmos. Ele tem visões do universo, ele tem visões do planeta, daquela região da Turquia. Ele é alguém que, ainda que preso, o Deus que tem o controle da história o faz ser livre. Livre para continuar exercendo aquilo que Deus o chamou. E aí, de maneira que João diz aqui, olha o versículo 9, eu, não precisava falar isso, mas ele ressalta isso, eu, João, irmão e companheiro, 4 termos para ele se identificar aqui, o autor dessa carta. Então, ele enfatiza quem ele é, mas aí ele usa o nome dele, João. E sabe uma das coisas que vai acontecer muito aqui? Você tem um João que ele é submisso, dependente. Ele é um João que está disposto a fazer a vontade de Deus. Mas esse João foi chamado de Boanerges, filho do trovão, descrevendo o temperamento dele. Eu não sei se você aqui poderia ter aquele tipo de temperamento que os irmãos poderiam dizer: Abimael, Boanerges, filho do trovão. Alguém que tem um temperamento forte, alguém que tem um temperamento talvez explosivo. É isso que ele faz lá, muitas vezes no Evangelho. Ele quer demonstrar que ele é alguém que realmente assim age por seu impulso. Mas esse João, ele é chamado de apóstolo do amor. Porque em 1 João ele fala muito sobre o amor. Ele fala que Deus é amor.
Deus está fazendo novas coisas. E João é testemunho dessas novas coisas a partir da vida dele. Talvez você tenha um temperamento manso, não seja um Boanerges, mas por dentro você se ira, quase fuzilando pessoas. E aí, é a esperança que João nos traz aqui, novamente, dizendo que Deus está fazendo novas coisas, porque Ele é capaz de transformar, não somente todas as coisas no universo, mas também aquele que é o seu mensageiro. É uma experiência pessoal de renovação. O livro de Apocalipse nos desafia a isso também. O Deus que trabalha na história, trabalha na minha história, trabalha na sua história. E Ele quer renovar o cosmos, mas Ele começa renovando a você e a mim. O seu espírito tendo aquela capacidade de transformar nossas dificuldades pessoais, nossas falhas de caráter, nossos pecados mesmos, cada dia em novas criaturas. E essa é a beleza desse livro, porque esse livro também vai contar de muitas transformações, como aconteceu aqui em João. Esse é o desafio também para você e para mim. Eu e você desejamos que Deus realmente acabe com esse estado de coisas aqui, que a gente tenha paz, menos conflitos, que venha logo o Senhor. Mas também eu preciso desejar nesse novo ano, e aí uma oportunidade que a gente faz novos propósitos, né? Mais perseverança na leitura da palavra, mais equilíbrio, mais sabedoria, menos pecados. E aqui, Boanerges escreve isso. Deus está fazendo novas todas as coisas. E aí então, nós temos a sua identificação aqui como alguém que é irmão, é um salvo, é alguém que recebeu a experiência da obra de Cristo, é um companheiro. Ele está lá, mas ele sabe da situação de todas as pessoas, que por causa do Evangelho estão sofrendo também. E aí ele diz: eu sou companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança. Ontem também falando com o Henrique, eles não têm tantas notícias do que estava acontecendo, mas aquele jovem e sua esposa declarando: olha, o que nós precisamos agora é oração. Não temos tantas notícias. Sabemos que o governo de plantão ali vai usar o povo para fazer um levante, seja de um lado ou de outro. E ele, como alguém que está em Cristo, o que ele pede? Ele não pede um míssil, ele não pede uma arma, ele pede algo mais poderoso: oração. Que é isso que vai sustentar o povo de Deus, porque então agora nós podemos também ser com Ele, também companheiro na tribulação dele. Irmãos que estão ao redor do mundo também passando por tribulações. Talvez aí alguém do seu lado que está passando alguma tribulação, seja na área da saúde, seja nas lutas pessoais, seja com um casamento, seus filhos, seus netos. E aqui o João ele fala assim: olha, não é comigo não morreu, né? Cada um, ema, cada um com seus problemas. Não, eu sou companheiro na tribulação. No reino também. Estamos juntos. Nós somos súditos do Senhor que governa a história com o seu poder, que não perdeu o controle da história. E também, companheiro, na perseverança. Ele pode dizer: gente, eu estou aqui em Patmos por causa da fé, e eu estou aqui vivo, estou comprometido com Cristo. Eu poderia muito bem dizer: Senhor, agora me tira dessa,
Já estou preso aqui. Agora o senhor manda eu escrever? Não. Pede para outro. Olha, treinei Policarpo lá, gente fina, trabalhador. Mas chama ele, Senhor. Ele não foge da sua realidade. Então, essa última palavrinha aqui, ela no grego, sabe o que é no grego? Aguenta o tranco. Está lá, segurando. Diante de qualquer tribulação, ele está até o fim, aguentando o tranco. E esse ano, meus amados irmãos, já começou quente, vai exigir de nós perseverança. Chegar até o 31 de dezembro de 2026, se o Senhor não voltar, cada um de nós firme, Senhor, eu estou aqui, aguentando o tranco, perseverando. Então, nós podemos ver aqui que então, no versículo 10, ele se achou no Espírito, no dia do Senhor, no dia que todos estão reunidos, que é o dia da celebração da ressurreição de Cristo. Naquele dia, ele ouve atrás dele uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreve num livro o que você vê. Mande-o a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Então aqui, ele recebe essa ordem: escreve para esses irmãos aquilo que eu vou falar para você, aquilo que eu vou mostrar para você. E eu gosto de uma definição de um teólogo, que João ele tem 3 papéis. Ele é um teólogo, ele é um poeta e ele é um pastor. Olha que interessante você olhar o autor do livro de Apocalipse nessas 3 perspectivas. A gente muitas vezes fixa como um teólogo, né? Alguém que vai lá no Antigo Testamento trazer uma série de coisas, explicar, mostrar de maneira mais clara aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Ele é um teólogo, traz conceitos maravilhosos. Ele também é um pastor, como agora ele menciona: eu estou com vocês, eu sou companheiro de vocês, na tribulação, no reino, na perseverança. Ele vai conduzindo a sua narrativa, mostrando esse lado da perseverança, do controle de Deus. Ele vai pastoreando aquela igreja, ou aquelas igrejas ali através do seu escrito, vivendo debaixo de tribulação. Imagina aquelas igrejas lendo o livro de Apocalipse. No domingo tem 30 pessoas. Aí no outro domingo, olha, 10 dos nossos irmãos foram presos. Hoje a nossa igreja tem 20 aqui. E aí eles recebendo aquele ânimo, dizendo: olha, tivemos mais 10 presos. 2 na segunda-feira vão ser mortos. Mas eu quero dizer, o Cordeiro venceu. Vamos em frente. Não desistamos, vamos perseverar. Então ele é um pastor, mas também ele é um poeta. Já pensou nisso? As novas traduções ou novas impressões têm muitas vezes uma maneira de ver que aquilo foi escrito em doxologia, ou um cântico, ou em poesia. Então o livro de Apocalipse tem muitos hinos, e cantavam, e aí vem o nome, ou a letra do hino. E quantas vezes aquele povo, sofrendo perseguição, está cantando a vitória do Cordeiro. Então, meus queridos, nós temos só nesse tantinho aqui, várias razões para a gente ter esperança. Dos versículos 12 a 15, a 16, nós então vemos o que ele vê. Ele chega diante lá, depois de ouvir a voz, depois de receber a ordem que ele tem que escrever para 7 igrejas, dos versículos 12 a 16, ele vê o Cristo glorioso. O texto diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de couro. A cabeça e os cabelos deles eram brancos, como a alva lã, como a neve.
Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era som de muitas águas. O Davi pregou no dia 31, aqui sobre o Salmo 29. A voz do Senhor, ela é estrondosa, tão forte, que os animais davam cria. E aqui ele está dizendo assim, como se fosse as cataratas. Quando nós completamos 15 anos de casados, nós fomos lá nas cataratas do Foz do Iguaçu. Que barulho, ensurdecedor, né? Maravilhoso. E aí, versículo 16, na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes, né? E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Eu vou correr aqui, vou pedir para o Andrew colocar o retrato do Cristo glorificado. Então, agora, ele preso, ele está lá na ilha de Patmos, e o que ele vê? Eu estou vendo uma grade, eu estou vendo um soldado romano ali me vigiando, eu estou vendo minha masmorra aqui, minha cela, né? Tem um ratinho ali passando. Ele não vê isso. O próprio Cristo dá a ele uma visão de si mesmo. É interessante notar que aqui a gente tem partes do corpo de Jesus, indicando que ele vê alguém que é humano, mas ele também vê a divindade de Jesus, itens gloriosos, cumprindo assim aquilo que está lá em Daniel 7, 13 e 14, desse Filho do homem que viria, que é glorioso e grandioso. E aqui então ele identifica que aquele ser que ele vê é divino e se parece humano. É um rei sacerdote com vestes e cintos de alguém que tem uma posição alta. É eterno e santo com cabelos brancos. Alvo. É onisciente e juiz com sua visão de olhos de fogo, que consegue discernir e dar juízos justos. É firme e puro com seus pés de bronze, mas também é soberano e poderoso com a sua voz de muitas águas, a voz de uma cachoeira e a sua mão direita, trazendo ali o controle. E a palavra da verdade, a espada que sai da sua boca, cortante de maneira precisa. E a sua glória, final do versículo 16, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Meus queridos, esse texto nos ajuda a ver um Deus grandioso, quando muitas vezes o que nós temos é a visão de um Deus pequeno. Quando nós muitas vezes vemos que quando Deus permite que algumas circunstâncias na nossa vida saiam do controle, a gente pensa que Deus perdeu o controle. Não, nós podemos até perder, mas Ele nunca. E aí o desafio do livro de Apocalipse é: veja a grandeza de Deus. Não precisa ver o mapa cronológico simplesmente, mas ele está desafiando a mim e a você, ao longo do livro, dizer: a esse Deus grandioso eu preciso orar, a esse Deus grandioso eu preciso adorar, a esse Deus grande e maravilhoso eu preciso cair, como alguém pequeno diante da majestade. Leia o livro de Apocalipse pensando dessa maneira. Não simplesmente, e aí, agora o que vai acontecer? Será que os gafanhotos são os helicópteros? Ou os mísseis, as bombas? Não. Veja a grandeza de Deus. Veja como ele é mostrado aqui, alguém que se fez homem, como Hebreus 14 a 16 diz, que pode se compadecer nas nossas fraquezas, mas ao se tornar encarnado, como celebramos no dia de Natal, ele mantém a sua majestade, a sua glória, controlando toda a história. Enquanto ele estava ali naquela manjedoura,
Ele governava e sustentava o universo com o seu poder. Ele não perdeu o controle e deixou o mundo desgovernado, porque ele estava ali, ou antes, no ventre de Maria. É isso que o livro de Apocalipse quer desafiar a gente na leitura, e a gente ficar maravilhado, apaixonado com esse Deus que nós precisamos alimentar a nossa mente a cada dia. Filipenses 4:8 fala que nós devemos trabalhar os nossos pensamentos. Agora pensa Filipenses 4:8 com muitas vezes sendo multiplicado, a gente enxergar a grandeza de Deus. E por fim, os versículos 17 a 20, João recebe encorajamento, orientação e explicação. Obviamente, quando ele viu a grandeza de Deus, o versículo 17 diz assim: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Muito interessante, acompanhe na sua leitura, marque lá. Ele ouve, ele vê, ele ouve, ele vê. E depois ele ouve também. Mas ao vê-lo, o que aconteceu? Diante da grandiosidade, diante do poder que é demonstrado ali na imagem daquele filho do homem, ele cai. Não é aquele cair que muitas vezes a gente vê aí nos filmes de igreja neopentecostal, né? Que nessas igrejas é assim, é um constrangimento. O pastor, ele precisa fazer a pessoa cair. A pessoa também precisa cair. Porque se ela não cair, o pessoal vai olhar, está em pecado. Se ela não caiu, o Espírito não está trabalhando nela. Então junta aquela fome com a vontade de comer, né? O pastor é mais poderoso porque ele faz para cair, e a pessoa cai porque ela precisa cair para demonstrar que ela também é espiritual. Então, os dois ali enganando e são enganados. Não sei se já viu, tem a comissão de trás, né? O pastor chega na frente assim, aí já tem alguém preparado para aquela pessoa cair. Um sincronismo assim que perfeito. Não é isso aqui. Aqui é alguém que cai, humilde e olhando assim, olha o privilégio que eu tive de ver a grandeza de Deus. Eu acho que eu morri. Deixa eu ver. Estou vivo? Estou vivo. Porque o que eu contemplei aqui é majestoso. E quem produziu isso foi a grandeza, a santidade de Deus. E aí então, o Filho do Homem chega e com sua mão direita, que é descrição da mão de poder, autoridade, né, pôs a mão e diz: não tenha medo. Talvez você tenha medo de ler o livro de Apocalipse, né? Esse livro não é para causar medo. Esse livro é para causar encorajamento, para causar, para aqueles que são salvos e conhecem o fim da história, uma visão maior de Deus. Por isso que ele diz, ele encoraja, não tenha medo. E aí então ele afirma quem ele é. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último. Eu tenho o controle de todo o processo, de toda a história. É esse que está falando com você. E aí ele diz, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aí ele fala para João agora: João, você está preso? Eu fui além, eu fui morto, eu fui preso, fui desprezado, fui vilipendiado, fui maltratado e morri. Mas João, eu estou vivo. Eu ressuscitei. Eu sou um Deus vivo. E dentro dessa realidade, então, João, ele recebe esse encorajamento de quem ele é. E agora, no final, ele diz: olha, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então, eu quero dizer para você que a história vai acabar e o mal vai perder. O mal não vai vencer.
Porque eu tenho controle que daqueles que serão derrotados por se envolverem na derrota do diabo, estarão presos. E você vai estar livre. Então ele encoraja. Aí diante do encorajamento, então ele traz uma orientação novamente para João. O versículo 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas coisas. De certa forma, aí a gente pode ver o esboço do livro, o mapa da revelação, aí, né? O esboço de todo o livro de Apocalipse. Você deve escrever o capítulo 1, as coisas que você viu, os capítulos 2 e 3, as coisas que são, e as coisas que iam acontecer, dos capítulos 4 a 22. Aqui a gente tem o esboço do livro. E aí ele continua dizendo, né? Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O livro de Apocalipse não é para a gente ficar confuso, ainda que tem muita coisa complexa, mas ele mesmo vai dando para nós o que temos que compreender. Então é visto lá que o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo glorioso, está no meio de 7 candelabros com 7 estrelas na mão. O que são essas 7 estrelas? São aquelas 7 igrejas que a carta vai chegar. Então, meus queridos, a bênção desse livro é que ele vem para esclarecer. E uma lição que a gente pode tirar aqui, concluindo o nosso tempo, é que esses 7 candelabros, que são as igrejas, as 7 estrelas, que são os mensageiros, duas opiniões, né? Anjos ou os pastores, que parece mais a ideia dos pastores, dos líderes. Mas os 7 candelabros a gente vai aprender daqui a pouco mais, são as igrejas, e as igrejas devem brilhar. Mateus 5,14 diz que nós somos a luz do mundo. Filipenses 2, 15 a 16, vai dizer, né, que nós somos aqueles que devem brilhar como luzeiros no mundo, retendo, preservando a palavra da vida. Meus amados irmãos, a coisa vai fechando, a perseguição vai aumentando, isso vai fazendo uma seleção. Quando a coisa aperta, às vezes não com uma arma na cabeça, não com a ameaça de prisão, talvez com coisas menores, um dinheiro a mais, um prazer a mais, uma facilidade a mais, que vai comprometer o nosso testemunho como igreja e como povo de Deus. Nós temos que lembrar a nossa responsabilidade como igreja de brilhar. Esse é um ano de eleições. Que cada um de nós aqui, nas suas redes sociais, nas suas interações, brilhemos. E não esqueçamos que o Senhor governa. Ele tem o controle da história. Não perca disso. Mas que nós continuemos a fazer o nosso trabalho, que é próprio de igreja, que é brilhar. Refletir essa luz grandiosa e gloriosa do Deus verdadeiro, do Cristo glorioso. Porque daqui a pouco nós vamos ver o perigo de não fazermos isso no livro de Apocalipse. Nós somos ali, ilustrados por esses candelabros que devem brilhar nesse mundo. E sabe por que nós vamos ter coragem, autoridade e perseverança para brilhar? Porque o Senhor glorioso tem o controle da história. Amém? Nós vamos louvar o Senhor, esse Deus maravilhoso e glorioso.